eleições nacionais antes das Olimpíadas foi criticada por Anne, prefeita de Paris, no início do mês. A capital francesa cedia os Jogos Olímpicos de 26 de julho a 11 de agosto. Enquanto isso, a votação para a Assembleia Francesa, que acontece entre 2 turnos, está marcada para 30 de julho e 7 de julho. Como muitas pessoas, fiquei chocada ao ouvir o presidente decidir pela dissolução da Assembleia pouco antes dos Jogos Olímpicos, disse a prefeita. É algo extremamente perturbador, uma medida que tenho dificuldade em compreender. E eu vou dizer para vocês, né? Essa preocupação aqui vai acontecer nas eleições americanas também. Eu vi um discurso de Donald Trump que colabora com aquilo que nós dizemos aqui. Irmãos, Donald Trump falou: eu nunca imaginei ver uma América tão fraca como eu estou vendo agora. Isso é fala do ex-presidente americano e candidato à reeleição agora, à volta à Casa Branca. E ele falou sobre as políticas de Joe Biden, que abriu precedentes. A América, segundo um discurso de um congressista, abriu portas para ser atacada de dentro para fora. E novamente, né, existe um perigo imenso de ataques nos Estados Unidos e também lá na Europa. Eu tenho a irmã Samantha, ela sempre está aqui na live. Ela falou também que a Alemanha está totalmente na mão, ameaçada, sendo oprimida pelos imigrantes muçulmanos. Os católicos estão sendo oprimidos, os cristãos estão sendo silenciados, e as pessoas estão vendo, né, e sentindo que o negócio não está normal na Europa e nos Estados Unidos. Irmãos, tudo isso é proposital. E eu vou dizer algo, né? Tem um filme aí falando de uma guerra civil americana, acho que não sei se já foi lançado, o nome dele é Guerra Civil mesmo, o nome do filme. Eu acredito nisso. Eu acredito mais numa desestabilização nacional de vários países do que numa terceira guerra mundial. E se nós chegarmos, né? Se nós chegarmos a algum ataque nuclear, eu acredito, novamente aí a Coreia do Norte lançou os balões com excrementos sobre a Coreia do Sul, e eu acredito que se nós tivermos qualquer ataque, eles vão ser todos orquestrados juntos. E é a Venezuela em Guiana, a Rússia contra-atacando a OTAN, a Coreia do Norte atacando o Japão e a Coreia do Sul, a China tomando Taiwan. Eu acredito que todos esses países, e o Irã lançando mísseis sobre Israel. Veja que Israel faz 48 horas que está mandando armamento e exército para o Líbano. E se eles fizerem tudo isso de uma vez só, o mundo vai entrar em colapso. Então, pode haver aí apagões em diversas regiões, falta de fornecimento de mantimento, que vai levar o povo para a rua e um caos sendo instalado para que haja uma solução planetária. E eu digo para vocês, isso é a minha cabeça, eu vou dizer, pastor Carlos, né? Na sequência escatológica. Eu acredito num apocalipse que ele tem
início e tem fim. O início do juízo do Apocalipse é o capítulo 6. A abertura dos selos, vem as trombetas e vem as taças. E eu acredito que o cavaleiro, veja que o anticristo, Apocalipse 6, 1 e 2, ele está montado num cavalo branco. Cavaleiro do cavalo branco. Então, o anticristo, ele surge para trazer paz no mundo. Então, veja, ele vai surgir quando o mundo estiver totalmente desequilibrado, enfurecido. Surge aquele que vai trazer a falsa paz. E após o surgimento da falsa paz, se cumpre o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Por quê? Porque após um acordo de paz, de uma falsa paz, de acordos que ligam Israel ao mundo, esse novo Estado palestino que está surgindo, eu digo para vocês, que após esse acordo de paz, vem então o cavaleiro do cavalo vermelho, que é a guerra. Então, eu não acredito num apocalipse dentro dessa cronologia, desse calendário escatológico, antes, acredito numa terceira G mundial. Não acredito numa terceira G mundial para o anticristo surgir. Eu acredito numa desestabilização mundial para surgir o anticristo, para daí sim, após haver paz e segurança, virá a terceira G mundial. Então, não tem dentro da minha mente ver terceira G mundial antes da manifestação do anticristo. O anticristo surgirá trazendo uma falsa paz. E veja que a Bíblia é muito clara. Ela coloca a guerra, o cavaleiro do cavaleiro, após o surgimento do anticristo. Após o surgimento do anticristo. Então, tá lá, cavaleiro do cavalo vermelho. Então, se nós tivermos a terceira G mundial, cadê o cavaleiro vermelho? Cadê o cavaleiro vermelho? No juízo vindouro. Então, não acredito numa terceira G mundial. Veja, a Rússia foi atacada por mísseis americanos, morreu crianças e a Rússia não contra-atacou. Morreu inocentes por mísseis americanos e a Rússia grita e não contra-ataca. Então, essa é a minha visão, né? Respeitando, né? Que o dono da verdade é Jesus, mas eu estou respeitando o livro do Apocalipse. É uma das interpretações mais saudáveis da escatologia. Por que é a mais saudável? Porque você não vê a igreja entre o capítulo 4 e o capítulo 19. Você não vê, você pode ler, reler, ler e reler, você não vê a igreja na terra entre o capítulo 4 e o capítulo 19. A igreja é tirada no capítulo 4, versículo 1. Entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Essa é a interpretação. Entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Veja que lá no capítulo 4, versículo 1, João diz assim, ó, depois destas coisas. Depois dessas coisas. O que o texto quer dizer? O que o texto quer dizer depois dessas coisas? É que algo aconteceu antes de João começar a escrever o capítulo 4.
E o que aconteceu, na minha visão, é a volta de Jesus. Por quê? Porque do capítulo 4 ao capítulo 19, você não vê a igreja na terra. Você tem uma exegese do capítulo 12 do Apocalipse, porque para você entender o Apocalipse é só você entender o capítulo 12, que vem a história de Israel, a perseguição do dragão a Israel, vem o nascimento de Jesus, a ascensão de Jesus, a perseguição novamente a Israel, os salvos na eternidade, para daí sim vir a manifestação da besta no capítulo 13. Capítulo 13. E aí o irmão me diz, os cavalos são fatos simultâneos? Não, é uma sequência de eventos. Anticristo, guerra, fome e redução populacional. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão dentro de uma sincronia. Mas veja, vem uma ordem pelo cavaleiro do cavalo branco, vem uma guerra, vem uma fome absurda e vem uma redução de 1/4 da população por fome, peste, violência e feras da terra. Deus abençoe, irmão Pedrinho. Então, quando você tem essa sequência, você tem um conjunto de acontecimentos. E aí o Dinho está falando sobre esse pseudo-avivamento. Não existe avivamento espiritual nenhum na Terra antes do arrebatamento. Irmãos, não tem contexto bíblico para avivamento mundial. Não tem contexto profético para um avivamento mundial. Então, veja bem, não tem, biblicamente. 1 Timóteo 4:1, sabe, porém, isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. 2 Timóteo 4:3, nos últimos tempos o povo não suportará sã doutrina, antes a palavra da verdade vai fazer cócega nos ouvidos e as pessoas desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se à fábula. Dentro de uma exegese das 7 igrejas, a última igreja do Apocalipse é a última fase da igreja na Terra, e a última fase da igreja na Terra é Laodiceia. Laodiceia. Então, veja bem, nós estamos vivendo Laodiceia. O que é Laodiceia? Eu tenho batido nessa tecla esses dias. Lau é povo e Diceia governo, igreja governada pelo povo. E os sistemas religiosos estão dominados pelo povo. Quem manda nas igrejas hoje não é mais Deus, a palavra e a verdade. Não é Deus, a palavra e a verdade. Quem manda na igreja são o povo. Os pastores, os pregadores, os cantores só pregam o que o povo quer ouvir e não há mais espaço para arrependimento em cima dos altares. E eu uso, irmão Dinho, o avivamento. Irmãos, vocês ficaram... O povo ficou quase 2 anos trancado dentro de casa, em lockdowns, em 2020 e 2021. As pessoas foram proibidas de cear, de cultuar, de ir para a igreja. E aí eu pergunto para você, não era para ter um avivamento nesse momento? Não era nesse momento que era para ter um avivamento? Irmão, o povo ficou em casa comendo, dormindo e assistindo Netflix. O maior cenário de um avivamento foi a pandemia e o povo ficou comendo, bebendo e assistindo internet, que foi proposital, era para o povo ficar entretido mesmo, para não enxergar o que estava sendo feito. E aí você quer um cenário maior do que a pandemia. E aí o irmão Dinho está dizendo, meu irmão, você está totalmente enganado. Aqui tem uma multidão de pessoas despertadas. Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja, e a igreja não é essa multidão que está dentro dos templos. A igreja de Cristo nunca se prostrou, nunca parou. A igreja de Cristo está de pé
E a igreja do arrebatamento, ela não vai se preparar. Ela já está pronta para ouvir o soar da trombeta. Ela já está pronta. Tem uma multidão que não se prostrou ainda. Tem uma multidão envolvida nos mistérios de Deus. Envolvida com o sangue de Jesus, com a palavra e com o Espírito Santo. E com o Espírito Santo. Então, não olhe para o sistema religioso, olhe para a igreja. E a igreja não para. Tem uma multidão de anônimos. Anônimos. Que não se prostrou ainda. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra. 1 Pedro, capítulo